Tudo bem? Tudo bem? A paz do Senhor. Ô igreja, celebrai. Vamos continuar o nosso estudo sobre o Espírito Santo e diferentes aspectos. Mas hoje eu queria focalizar com vocês a maneira como Deus conecta, como Deus integra todas as suas verdades, todas as suas revelações. E vou focalizar um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre a festa das semanas, que no hebraico é Shavuot, mas isso não tem importância, não tem importância para nós, é só para a gente saber, né? Uma curiosidade. Tanto no livro de Êxodo 34, 21, quanto Êxodo também 23, 16, quanto Levíticos 23, 15, Moisés escreve para o povo as ordenanças do Senhor, as orientações do Senhor em relação a essa festa das semanas. Aguarda aí que nós vamos ver em que isso conecta com o Espírito Santo, o que tem a ver uma coisa com a outra. Pois bem, uma das coisas que me encanta muito na palavra do Senhor, no próprio Deus, consequentemente, é como ele é um Deus que aproveita as coisas do nosso dia a dia, o nosso entorno, aquilo que faz parte de quem nós somos, da nossa vida, e ele liga isto a verdades eternas, a revelações profundas. Porque, meus irmãos, nós fomos criados por Deus exatamente para isso, para ligar, para a gente compreender melhor o espiritual, vamos dizer assim, né, o eterno, a partir do nosso pequeno dia a dia e das nossas coisas corriqueiras. Bem, a festa das semanas foi estipulada por Moisés, né, vamos dizer assim, lá atrás, quando o povo ainda estava no deserto. Então eles ainda não colhiam, não plantavam, não colhiam, estavam numa situação de retirantes, de migrantes, né? O povo não estava na terra ainda, não estava exercendo a agricultura. Mas ali Deus já iniciou o processo de discipulado, de ensinamento para eles, para que a maior parte das coisas eles fossem praticar quando chegassem na terra prometida. Então, esta festa das semanas, ela está conectada aos primeiros frutos da colheita. Quando inicia a colheita, né? A gente que é agricultor sabe que você não colhe tudo de uma vez só. Primeiro, a terra, a planta, as árvores, né? A plantação, ela começa dando alguns frutos. E aí o agricultor vai e colhe aqueles primeiros frutos na expectativa de que muito mais virão, né? Então, na verdade, Deus deu uma ordenança para o povo de Israel eles tinham várias outras festas, mas 3 festas eram as principais. E a Bíblia fala que eles tinham que chegar diante do Senhor, né? Apresentar-se ao Senhor, ir até o templo. Naquela época não tinha templo, eles nem tinham tabernáculo ainda, mas Deus já estava dando toda a orientação. E depois Deus foi o quê? Reforçando, né? Trazendo com mais clareza para eles. Lembra que eu falo sempre? A revelação de Deus, ela é gradativa. Ela vai vindo aos poucos e aí vai fazendo sentido para a gente no decorrer dos anos, não é mesmo? Então, primeiro, tudo começava com a Páscoa, que a gente não vai falar muita coisa sobre, mas só para lembrar, né? Tudo começava com a Páscoa, que foi quando eles saíram do Egito. Lembra? Eles saíram ali, junto com a Páscoa, o povo de Israel comemora o quê? Os pães asmos. Então eles ficam uma semana sem comer pão com fermento. Então tem várias coisas ali que Deus foi acrescentando, trazendo para a festa da Páscoa. E a festa da Páscoa, ou seja, a Páscoa, ela inicia o calendário do povo de Israel. O ano deles não começava em janeiro, começava com a Páscoa, que variava um pouquinho, né? Mas sempre era no começo da primavera do hemisfério norte, lembra disso, né?
Para nós seria, para a gente aqui seria o início do outono, né? Verão, outono, exatamente. Para eles não, início da primavera. Então assim que tá acabando o inverno, tá acabando aquele gelo, aquele frio, aquele tempo desconfortável. E aí começam as primeiras flores, lembra? Os primeiros frutos. Começam as primeiras, não apenas na festa das semanas, mas na Páscoa também já se inicia o quê? O brotar, a natureza começa a brotar, né? As árvores começam a pipocar as suas flores, iniciando ali a primavera e para o povo de Deus, iniciando o seu ano. O ano começava na Páscoa. 50 dias após a Páscoa, aí vem a festa das semanas, aí inicia, aí sim, agora nós vamos começar a colher mesmo alguma coisa, né? E se não me engano, eles começavam colhendo a cevada, né? Isso não importa tanto pra gente, porque nós somos um país tropical e a gente não presta muita atenção no ciclo no ciclo do anual agricultural, das estações do ano. Mas quem mora em lugares frios, onde as estações são muito definidas. Eu já morei em lugar assim, e a gente fica numa ansiedade no inverno, uma ansiedade pela primavera. Gente, a primavera chega de um dia para o outro. É uma coisa assim assustadora. Tá frio, tá nevando, as árvores estão tudo peladinhas com seus galhos que parece que estão secos. Aí você acorda um dia assim, aí começa aqueles brotos assim, que são as flores que vão se abrir, né? Nas cerejeiras, nas árvores que dão ameixeiras, né? Pessegueiros e tal. Então, isso para eles é muito mais significativo do que para nós. Nós temos que fazer um esforço e transportar a nossa cabeça, nosso entendimento para esse local, para esse hemisfério, para esse estilo de fazer agricultura, para a gente entender melhor algumas verdades reveladas na palavra de Deus, né? Não são verdades fundamentais, sua salvação não depende disto, mas ajuda a gente a ter uma visão ampla do que Deus estava fazendo e falando com o povo dele ali. Então, 50 dias após a Páscoa, vem a festa das semanas, que depois, lá na frente, foi chamada pelos gregos de Pentecostes. Por que Pentecostes? Penta, porque 50 semanas. 50 semanas, não, 50 dias. 50 dias após a Páscoa, e está conectado também, se você for lá olhar em Êxodo e em Levítico, o que Deus fala para Moisés lá das 7 vezes 7, que dá 49, mas aí depois ele fala mais um dia, 50 dias. Aí nós temos o Pentecoste. O Pentecoste, ou a festa das semanas, ela inicia, ela acontece no início do verão. Primavera já está acabando, 50 dias depois, aí vai iniciar, que geralmente é o quê? Março não, maio e junho, ou é maio, ou é junho, vai variando um pouquinho, mas é o início do verão. Muito bem. O que nós entendemos até agora? Que Deus costurou o calendário agrícola com ensinamentos eternos, com ensinamentos espirituais, para que as pessoas se lembrem, tá frio, mas o verão, a primavera vai chegar, tenha paciência. É assim a nossa vida, é assim também o nosso caminhar com Deus, a história de Deus como vai chegar, vai passar, vai vir o verão. Cantar está lotado dessa linguagem poética, né? Então é fácil de entender, muito mais fácil de entender. As flores vão brotar, os frutos virão, tenhamos paciência, Deus é fiel, Ele promete, assim como toda primavera, as flores vêm, os primeiros frutos dão sinais, assim também Deus é fiel na sua palavra. Como o sol se põe todos os dias, não é verdade? Nós poderíamos falar assim, como a chuva do verão, que acontece todo ano no verão, assim é a palavra de Deus, fiel, ele não esquece, ele vai fazer o que ele falou. Beleza. Em Jerusalém, aí estava o povo, né, tô pulando, né, vou e volto, mas vocês vão me entender, né, tenham paciência com essa, sei lá, TDAHzinha aqui. Em Jerusalém, lá já depois que Jesus ressuscitou e tal,
quando acontece a festa de Pentecostes, e o Espírito Santo aproveita essa oportunidade para vir, claro, tudo planejado, tudo conectado, tudo costurado, mas em Pentecostes, ali estavam os judeus da diáspora. A festa de Pentecostes ela era para o judeu, para aquele que praticava o judaísmo, né? Não apenas judeus, mas também tementes a Deus. Pessoas tementes a Deus eram aqueles que não eram judeus, mas eles estavam se convertendo ao Deus de Israel. Eles amavam o Deus de Israel. Então a Bíblia usa o termo tementes a Deus, como era o caso de Cornélio, por exemplo, né? Então ali estavam povos da diáspora, ou seja, da Síria, da Capadócia, do Egito, no entorno de Israel. Eles iam para ali, pessoas que não haviam, não estavam morando mais em Israel, em Jerusalém, mas estavam fora, e eles vinham para essas festas, essas 3 festas anuais. Então estavam ali, era um festival, eles estavam naquele festival celebrando a festa das semanas, nada a ver com o Espírito Santo, tá? Até então não. Eles estavam celebrando a festa das semanas. O inverno estava já no final, em março, né? Na verdade, a primavera já estava indo para o final e estava dando sinais, a terra dava sinais dos primeiros frutos, a festa das semanas. Então estavam ali para a festa do Shavuot, né? Em Jerusalém, quando o Espírito Santo desce. Vamos chegar lá, né? Essa era a festa do quê? Da colheita da cevada, né? Que acontece final de abril, maio. Não é muito certo, mas não é muito certo assim. Não é o nosso calendário, tá? Não é assim, não funciona dessa forma. Bom, eles também, aqui vem uma coisa interessante. Eles também celebravam, o povo de Israel, tá? Na festa das semanas, eles celebravam também a Torá, a entrega da lei. Porque o que aconteceu? Vamos voltar lá, novamente. O povo de Israel saiu do Egito, 50 dias depois eles estavam no Sinai. Sabemos que eles saíram, foi marcado, iniciou o calendário, Páscoa. 50 dias depois, você vai achar lá no Pentateuco, você vai ler, você vai achar. 50 dias depois, eles estavam no Sinai, foram caminhando pelo deserto, estavam no Sinai. No Sinai, eles passam quase um ano, aproximadamente. Mas foi ali no Sinai, 50 dias depois, que Deus traz para Moisés, né, através de Moisés, a lei, a Torá, né? Deus dá os 10 mandamentos, a gente fala isso. Ele entrega o quê? Ali ele entra em aliança com o povo de Israel. Foi isso que aconteceu. Eles saíram escravos, mas ali Deus inicia a nação através da entrega da lei. A lei é o quê? A Constituição. Uma nação precisa de uma Constituição. Deus entrega a Constituição ao povo de Israel, entra em aliança com eles, através de todo o ritual que ele tem com Moisés. E a gente vê lá na palavra, no Pentateuco, que ele tem efeitos especiais, né? Som de trombeta, tem fogo, né? Acontece um mover na atmosfera, né? Na atmosfera, nos ares, né? E Deus traz efeitos especiais para marcar o momento em que a nação de Israel nasce, ele entra em aliança com o povo de Israel. Beleza. Eles não estão na terra prometida ainda, eles estão no Sinai, né? Fora da região prometida a eles por Deus. E na tradição, a Bíblia não fala isto, mas na tradição do povo de Israel, especialmente dos antigos, né? Dos escritos antigos, eles dizem que a lei de Deus foi traduzida para 70 línguas, que eram os 70 povos conhecidos da época. Então, isso é algo que está na tradição deles, mostrando que a lei não foi entregue apenas para o povo de Israel, ela foi entregue fora da terra de Israel e ela foi traduzida para 70 línguas, para todos os povos ao redor deles. Guarda essa pequena informação que não está na Bíblia, mas é interessante. Mais tarde, 40 anos depois, quando eles chegam na terra prometida, que eles vão plantar, vão colher, aí eles vão colocar em prática essa festa das semanas relacionada à colheita. E aí o que acontece?
as duas datas se fundem. A festa das semanas, do início da colheita, com a entrega da lei, com a celebração da Torá, da lei do Senhor entrega a eles. Então, os judeus, né, os que não são judeus mesmo, né, eles celebram nessa época das semanas, na festa das semanas, o que a gente chama de Pentecoste, eles celebram a entrega da Torá, a lei de Deus, a grandeza, a beleza, o poder da lei de Deus, e eles celebram a colheita. Então, junta isso aí, né? Na verdade, todas as festas que Deus trouxe para o povo de Deus, elas são didáticas, é para ensinar. Sabe como a gente faz com criança? Quando eu já dei aula em escola dominical, né? Já trabalhei com crianças e tal. Não é assim meu dom primário, não é mesmo, mas já, né? Então a gente contava histórias e cantava músicas com elas para ensinar verdades muito maiores, né? Então, nós somos assim também, somos, de uma certa forma, crianças, né, para Deus. Então, ele usou, com o povo de Israel, as festas para ensinar verdades profundas, eternas, né, verdades espirituais. No entanto, em todas as festas, Deus marca, Deus deixa claro o elemento, assim, primordial, que é o quê? O relacionamento de Deus com o homem. Como que Deus é um Deus relacional. Então, todas as festas têm esse laço relacional do ser humano, né, das pessoas, com Deus e umas com as outras. Então começou com a Páscoa, né, o calendário, voltando aqui, começou com a Páscoa. Na tradição, até hoje, tá? Na tradição judaica, cada festa tem um livro da Bíblia do Antigo Testamento, né? Que é o que eles têm. Não é só o Antigo Testamento que eles têm, mas vamos ficar nisso. Na tradição deles, na Páscoa, eles leem Cântico dos Cânticos. Imagina! Eu nunca imaginaria esse livro, né? Mas é o livro que eles leem na Páscoa. Não é o Êxodo, como a gente pensaria. É o Cântico dos Cânticos, o livro lá de Salomão. Então, mostrando o quê? Porque o Cântico dos Cânticos, ele enaltece o amor. Um amor vibrante, um amor intenso, apaixonado, né? Um amor que reflete o amor, né, o amor de homem e mulher, mas que reflete ali o amor de Deus. Então, o amor de Deus e o amor pelo próximo, o amor pelo outro, né? É um livro de paixão. E a gente vai conectar isso lá na frente com alguma outra coisa. Vamos lá. Aí eu vou pular um pouquinho, que eu não vou falar muito sobre isso, mas só para isso fazer sentido na sua cabeça, para eu não fazer uma bagunça na sua cabeça. Então, lá no outono do hemisfério norte, que é mais ou menos setembro, outubro, para nós seria primavera, né? Mas para eles é outono. Tem a terceira festa. Pulamos aí a do meio, pulamos o Pentecoste, né? A festa das semanas. Começamos com a Páscoa, aí vamos falar da festa dos tabernáculos, que é lá para setembro, mais ou menos, né? Que é o final do verão. Aí tem a última festa do ano do povo de Israel. Festa dos tabernáculos. Não era só tabernáculo, não. Tinha outras coisas ali junto. Festa das trombetas, várias coisas junto. Mas vamos simplificar. Festa dos tabernáculos, que é a festa que o povo, eles lembravam a caminhada no deserto, e até hoje eles fazem isso. Eles montam barracas no seu prédio, até na rua, a prefeitura monta lá em Israel, e as pessoas vão ficar no quintal da sua casa. Eu tenho um conhecido nosso, que ele mora em Nova York, e ele trabalhou como empregado de judeus lá em Nova York, judeus milionários. Então ele disse assim, gente super, super rica, mas na festa dos tabernáculos, ele disse, eles iam pro quintal, e eles moravam, faziam aquelas barracas, né? Aquelas tendas, botavam galhos ali
e ficavam uma semana dormindo nas barracas. Aí ela disse, esse casal, o casal trabalhava para esses judeus. Ela disse que ela era empregada deles, né? Então, as louças finas, os talheres de prata, os porcelanos, tudo era guardado num armário e eles pegavam aquela louça feia, simples, barata e ficavam usando naquela semana. Como fosse assim, vão pegar o copo de massa de tomate, vão comer nele, né? Porque essa festa é para eles, para lembrar como eles foram durante o deserto, né? Eu acho que é para mexer assim, lembrar que eles têm que ser humildes, né? Beleza. Então, nesta festa dos tabernáculos, eles leem o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes já é um livro, assim, que fala de amor também, entre outras coisas, mas é um livro, assim, como se fosse uma pessoa de terceira idade escrevendo. Olha, tudo é vão, eu entendi que um tanto de coisa que eu dava valor não tem importância agora, porque agora eu vejo que realmente tem valor, que realmente é o amor, é um amor amadurecido, decantado, né? Como dizem alguns. No meio destas duas festas, Páscoa e Tabernáculo, tem a festa das semanas, a festa de Pentecostes. E essa festa de Pentecostes, qual é o livro que se lê? Lá na tradição judaica, até hoje, é o livro de Ruth. Mas por que o livro de Ruth? Gente, o livro de Ruth, né, ele conta a história de uma família que saiu de Belém, da terra do Senhor, e foi buscar abrigo em Moabe, uma terra complicada, uma terra de pagãos, né, de pessoas que serviam Deus estranho e tal, e tal, e tal. A família, vai a família e volta somente Noemi e Ruth, sua nora, porque a Noemi ficou viúva e perdeu seus 2 filhos, volta uma imigrante sem nada para sua terra de Belém, e ali Deus levanta um homem que é o parente de Ruth, aquele que poderia resgatar a terra de Ruth e dar descendência para a família, dar um nome para a família de Elimeleque, que é o marido de Ruth, né? Então, tem toda essa história linda de romance, de amor, da provisão de Deus, do cuidado de Deus. Deus provedor, como ele provê para aquela mulher, para aquela viúva, no meio de um monte de coisas ruins que está acontecendo, lá no livro de Juízes, que conta a história. A história, o livro de Juízes conta uma história sangrenta, uma história dolorida, uma história feia, de estupros, de coisas muito feias, mostrando a degradação do povo de Deus, como que eles se afastaram da aliança, como que eles se afastaram do Senhor, mas ao mesmo tempo mostra o quê? Deus não se afastou deles. Deus está olhando o todo, mas ele está olhando também a história de uma mulher viúva e está levantando provisão para aquela mulher. E como que termina o livro de Ruth? Termina com casamento de Boaz, né? Então, o livro de Ruth é um livro que conta a história de um amor de lealdade, de um amor de misericórdia, de um amor de casamento, porque é isso que sustenta um casamento. Não é uma paixão, mas é um amor de fidelidade, né? Pois muito bem. Então, a Ruth, né, ela entra para a história de Jesus, porque ela vai fazer parte da linhagem, a linhagem de Davi vem dela, vem de Ruth e Boaz, né? Então, a Ruth entra para a história de uma forma, assim, muito, muito linda, né? Então, da onde que veio Davi? De Ruth. E depois, Jesus vem dele. Então, a nossa aliança de casamento com o Rei Eterno, com Jesus Cristo, nós, a igreja, né? Tá inserida aí nesse contexto, tá costurada nessa história linda de amor e de romance, que é a história de Ruth. E exatamente essa é a história que eles leem durante a festa das semanas, ou seja, durante Pentecostes. Tudo isso, todas essas festas se conectam com Jesus, né? Com a esperança do Messias. Deus está costurando uma história, está desenhando uma história, está construindo ali no povo dele, né? De forma didática, com as festas. Com as festas e os ensinamentos e os livros que se leem durante essas festas.
Então, na Páscoa, nós temos o quê? A semana do pão, pães sem fermento, né? Ali mostra um primeiro fruto, com o quê? Com a paixão, com a morte e a ressurreição de Jesus. É um fruto, assim, meio que temporão. É um primeiro fruto que vem como se fosse, assim, antes da hora, que é Jesus na sua ressurreição. A Bíblia fala, né? Paulo fala que Jesus é o primeiro fruto da estação, mas ainda não começou a colheita, mas ele é o primeiro fruto ali, mostrando para nós que assim como Jesus ressuscitou, nós nos ressuscitaremos um dia, um dia. Então, e depois vem o Pentecostes. Pentecostes é o quê? Jesus cumpriu a promessa. Jesus ressuscitou, cumpriu a promessa, ficou um tempinho aqui, uns dias com a sua igreja, com seu povo, com seus discípulos, com a sua pequena igreja, que estava, né, nem havia nascido exatamente, e Jesus vai para o céu e envia o Espírito Santo. Então, essas duas festas, Páscoa e Pentecostes, elas estão totalmente relacionadas com a primeira vinda de Jesus. Seu nascimento, sua vida aqui, sua morte, né, a paixão dele, sua ressurreição, e ele vai para o céu. E aí vem o Espírito Santo. Lá na frente, a festa dos tabernáculos, em setembro, mais ou menos, a festa também, eles celebram tabernáculos ali, que é um conjunto de festas numa festa maior, festa dos tabernáculos, mas ali tem festa da trombeta, tem a festa do Yom Kippur, que é a festa do perdão, que é o feriado nacional até hoje lá em Israel, que só funciona assim, hospital, não funciona aeroporto, não funciona ônibus, trem, nada funciona a não ser coisas, dizem que é a polícia e hospital que funciona. Essa é a festa do Yom Kippur, é do perdão, onde eles têm que durante o dia usar sandália, não podem usar nada elaborado, eles têm que se vestir com muita simplicidade, calçar sandálias e tal. Isso não é pra gente fazer isso, tá? Porque a revelação maior veio em Jesus. Mas tudo isso Deus estava fazendo no Antigo Testamento para caminhar com eles, para que eles compreendessem quando Jesus viesse, né? E uns compreenderam, outros não, mas é assim mesmo, né? Então, nessa festa das trombetas, do perdão, é uma festa que o quê? Que eles tocam trombetas, é uma festa com efeitos especiais também. É uma festa que mostra o tabernáculo, né? A morada, e de uma certa forma está mostrando que Deus habitou com eles lá no deserto. E João fala que Jesus tabernaculou conosco. Então, ele habitou, tabernáculos, ele tem esse contexto, Deus habitando conosco, Deus habitou com o povo, Deus habita conosco, a igreja. Então, a última festa do povo de Israel é uma festa que ela transborda, ela transmite a segunda vinda de Jesus, quando ele vai voltar e tabernacular conosco novamente, vai habitar conosco de forma plena, definitiva, né? E é onde vários elementos ali das festas, que não vale a pena agora entrar nisso, aponta para essa direção. Jesus, só que eles não entenderam, né? Mas é isso. Jesus voltando, tabernaculando, o perdão absoluto e completo, né? O Yom Kippur é o perdão completo. Se você for lá em Levítico, você vai entender por que dessa festa. Está lá em Levítico, se não me engano, 16, quando fala do dia do perdão, os dois bodes que eram mortos, um era morto, o outro era solto no deserto. Tem todo um ritual para ir caminhando e o povo finalmente compreender, nós, né, compreendermos algo eterno. Mas tudo isso está contando o quê? A história de Jesus conosco, a história de amor dele conosco. Ele vai voltar e habitar entre nós, conosco, né? Por enquanto ele deixou, o que a Bíblia fala? O penhor. Quem que habita em nós agora? O Espírito Santo, é o penhor. Né? Foi penhorado, Jesus penhorou a palavra dele, trazendo o Espírito Santo, enviando o Espírito Santo para habitar em nós. Né? Mas um dia já não será desta forma, porque o próprio Cristo vai habitar no nosso meio. Então, recapitulando assim, de uma certa forma e trazendo alguns elementos a mais,
O Pentecostes, que é o nome moderno, né, o nome grego, que foi quando o Espírito Santo desceu, ele era, na verdade, ele é a festa das semanas e também a festa que celebra a entrega da lei de Deus, a aliança que Deus fez com o povo de Israel quando transformou eles numa nação. Aconteceu no Monte Sinai, a lei foi entregue, houve fogo, houve o soar de trombetas, manifestação poderosa de Deus. Logo após Moisés desce do monte, tem aquela situação triste lá com Arão, o bezerro de ouro, e Deus, a Bíblia fala que Deus mata, né? Morre 3.000 pessoas ali, né? Que estavam na orgia. Não era adorando o bezerro de ouro, significa também orgia, né? Bacanal, orgia, coisa muito feia. Então morrem 3.000 pessoas, ali nasce Israel, né? E essa festa, ela está, esse mandamento dessa festa das semanas está totalmente conectada à colheita agrícola, né? Aí vamos lá para o Pentecoste em Jerusalém, depois que Jesus vai para os céus. O que acontece? Aí a festa de Pentecoste acontece, a primeira festa de Pentecoste, quando o Espírito Santo desce, ela acontece onde? No Monte Sião, não é verdade? E ali nos é dado o Espírito Santo. E a Bíblia fala que ele vem como? Com vento forte, línguas de fogo. Olha lá o Sinai. Olha o Sinai. O Sinai já foi uma introdução, né? Vento forte, línguas de fogo. E aí, o que acontece? As nações estão ali. As nações estão ali. As nações conhecidas, o entorno de Israel está ali. Então, as pessoas ouvem na sua própria língua. É como se fosse assim, eu falo português e eu estou lá na festa e eu escuto eles pregando em português, sendo que Pedro não sabe falar português. Entenderam a analogia? Então, Deus mostrando o quê? Novamente, olha, isso não é para vocês simplesmente, é para os povos, é para as nações. Deus sempre carregou as nações no coração, né? E eu, como missionária que sou, né? Então eu tenho esse amor pelas nações. Por quê? Porque é algo que Deus carrega desde o princípio, né? Então, as nações. E aí nasce, não Israel, nasce o quê? A comunidade das nações, ou seja, a igreja do Senhor que se espalha pelas nações da terra. E logo a seguir você vai ver que Pedro prega e 3.000 são salvos. Percebe a conexão? E que tipo de colheita que nós temos agora nesta festa? É uma colheita espiritual, não é mais uma colheita física, agrícola, mas é espiritual que nós estamos colhendo até hoje e vamos colher até o dia que Jesus voltar. Então, Deus deu a lei no Sinai, né? Que era tábuas de pedra, né? Tábuas de pedra, leis externas. Na verdade, eles transformaram aqueles 10 princípios, que aqueles foram princípios, na verdade. Os judeus, no seu extremo zelo, eles transformaram em 613 leis. No Antigo Testamento, eles tinham 613 leis. Que eles tinham. Nossa, tinha lei até para quantos passos você pode dar no Shabat, se você pode cuspir ou não pode cuspir, porque vai que tem uma semente lá e nasce, então você está trabalhando na agricultura, é cheio de legalismo, né? Mas aí agora, no Pentecostes vem o quê? A nova aliança, é a nova lei, não é uma nova lei no sentido de que Deus aboliu a anterior, porque continua, os princípios estão lá, né? Mas Deus o quê? Refaz uma aliança melhor, uma aliança perfeita. Não é que a aliança a antiga fosse imperfeita, mas ela era incompleta. E agora Deus completa a aliança, fazendo como? Escrevendo a lei dele no nosso coração. Jeremias fala sobre isso, né? Que Deus não escreveria mais em pedras, mas a lei de Deus estaria escrita no nosso coração. E aí ele traz essa aliança de amor que transborda para todas as nações. Então, meus irmãos queridos, o Pentecoste, o Espírito Santo, não é para a gente ficar cheio, né, transbordante, engordar. O Espírito Santo é para que a gente transborde para o nosso entorno, nosso próximo,
e para mais e mais, né? E até que alcance as nações da terra, né? Todos os povos. Então, é isso que eu queria deixar com vocês hoje. A festa das semanas, o Shavuot.